Como que Deus trata aqueles que se afastam dele? Deus não está nem aí com quem se afasta dele? Ou Deus é aquele que vai atrás? Deus é aquele que chama de novo? É sobre isso que nós vamos meditar. Eu gostaria que você ficasse até o final dessa meditação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar hoje João, capítulo 1, versículo de 19 a 28. Este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Eles perguntaram então: quem és, afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto. Aplainai o caminho do Senhor. Conforme disse o profeta Isaías, ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus. E perguntaram: por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, aonde João estava batizando. Palavra da salvação. Amado irmão e irmã, se você prestar atenção, a palavra de Deus foi: João declarou: eu sou a voz que grita no deserto. Ele não está falando que ele é a voz que fala, ele é a voz que grita. Pergunta que eu te faço: quando é que você precisa gritar? Você grita quando alguém está muito longe de você. Então a gente grita para que o outro nos escute. A voz de Deus, muitas vezes ela precisa ser um grito para que a pessoa escute de tão afastada que ela está. Eu um dia já estive afastado da palavra de Deus. Eu um dia já estive afastado de Deus. E eu precisei ouvir um grito. E se você está escutando esse vídeo, vendo esse vídeo, e está afastado de Deus, Deus está gritando para você, para que você possa voltar. Então João clama para ajudar aqueles que estão perdidos. Orígenes, que nasceu tão pertinho de Cristo no ano 185, ele diz assim: mas ele clama, ele grita para que os que têm dificuldade de ouvir compreendam a grandeza do que é dito, pois é proclamado em alta voz, ajudando tanto aqueles que se afastaram de Deus. Então ele grita para que compreendam, ele grita para que entendam a grandeza do que é dito, ele grita para aqueles que estão afastados possam escutar. Ora, a necessidade da voz do que clama no deserto é que a alma que está sem Deus e desprovida da verdade, pois que outro deserto é mais árduo do que uma alma destituída de Deus e de toda virtude. Olha que bonito, né? Quando a alma está sem Deus, ela está deserta. O que tem no deserto? Nada. Uma alma sem Deus, ela está no deserto. Por isso eu sou a voz que grita no deserto. O deserto é a ausência de tudo. E o pior deserto que existe é o deserto da alma. E tem gente com o deserto da alma. Essa é a pior coisa que tem. Ou melhor, tem gente que tem na alma o deserto de Deus. Esse é o pior deserto que tem. Eu sou a voz que grita no deserto. Possa ser exortada e endireitar o caminho do Senhor, porque ainda anda tortuosamente e precisa de instrução. Que belo pensamento de Orígenes. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo de 17 a 18. Portanto, eis o que digo e conjuro no Senhor: não persistais em viver como os pagãos, que andam à mercê de suas ideias frívolas.
tem o entendimento obscurecido, sua ignorância e o entendimento do seu coração mantém-nos afastados da vida de Deus. Você não pode viver assim. Aliás, nesse ano que acabou de começar, você não pode viver mais viver este ano afastado de Deus. Eu tinha outras passagens para ler para você, mas quero ficar só com essa. Uma voz está gritando no deserto. Então você está entendendo essa palavra? O deserto é um lugar de solidão. Você não pode ficar sem Deus neste ano, na sua vida. Por isso uma voz está gritando para que você volte, para que você endireite os seus caminhos. E eu quero ler de novo essa palavra para você. Portanto, eis o que digo e conjuro no Senhor, não persista em viver como os pagãos, não persista nisto. Que andam à mercê de suas ideias frívolas. Tem o entendimento obscurecido, sua ignorância e o endurecimento do seu coração endurecido, mantém-nos afastados da vida de Deus. Eu não posso viver afastado da vida de Deus. Que Deus grite no nosso coração. E que minha alma não seja um deserto, aonde Deus não existe. Escreve aqui nos comentários. Pode gritar, Senhor, para que minha alma te escute e eu não fuja da verdade. Pode gritar, Senhor, para que minha alma te escute e eu não fuja da verdade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.